Queridos professores, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma edição da EBD Online. E nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 13 da classe juvenis, que tem por título Buscando o Espírito Santo. Estamos chegando mais um final de trimestre, temos apenas essa, a 13, e na próxima semana a lição 14, para então finalizar um belo trimestre que nós tivemos, um ano abençoado, de todos os trimestres que estudamos durante o presente ano. E daí a gente finaliza esse ano com as lições chave de ouro, tratando acerca do Espírito Santo de Deus. Na lição de hoje, nós temos o texto áureo que se encontra no livro de João, capítulo 14, e o versículo de número 26. Na leitura diária, a gente encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, dos versículos 4 ao versículo 14. Nós temos a lição, como de costume, com os seus 3 objetivos, sendo eles: o primeiro, refletir sobre a necessidade pessoal de buscar o Espírito Santo. Segundo, despertar para a necessidade de buscar o Espírito Santo para a nossa geração. Por último, terceiro, declarar que Deus quer impactar a nossa geração. Então, em tese, esta é a lição de número 13, que é composta também por subsídios, por alguns ajustes para o professor estar passando em classe. E temos em mãos uma bela lição, a qual estaremos falando sobre um dos principais fundamentos da nossa teologia pentecostal, que trata acerca do batismo do Espírito Santo. Seria bastante interessante, professor, que você trouxesse à sua classe, aos seus alunos, experiências acerca do batismo no Espírito Santo, que até mesmo você possa ter experimentado, ou de conhecimento que você tenha de líderes espirituais, de pastores, de alguém do seu convívio, e relate em classe, passe aos seus alunos. Aproveite também essa lição para você estar ensinando acerca do movimento pentecostal no Brasil. Em 1911, que a gente tem o início das Assembleias de Deus no Brasil, então aproveite para pegar em livros ou até mesmo alguns testemunhos que falam acerca de alguns eventos que, ao desenrolar da história, aconteceram no seu início e durante também todo este centenário que a gente vem vivendo na Igreja da Assembleia de Deus no Brasil. Então, dito isto, a gente inicia a nossa lição com o primeiro ponto, que vai estar falando acerca de uma bênção que deve ser buscada. Nós sabemos que, a partir do momento que Cristo ele morre, após o terceiro dia ele é ressurreto, a gente observa que ele aparece aos apóstolos, aos discípulos, e então ele passa alguma temporada, alguns dias com os discípulos ensinando, dando as últimas instruções. Dentro dessas últimas instruções, a gente vai ver Cristo falando de uma promessa. A promessa foi o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24 e o 49. Então, a promessa de Cristo aos seus discípulos era que ele iria partir, mas ele não deixaria os apóstolos, os discípulos, a igreja órfã. Ele enviaria o outro Consolador, tratando Jesus, então, do Espírito Santo. Dentro dessa promessa da descida do Espírito Santo, também haveria a promessa de virtude, de um derramamento de poder que viria sobre toda a igreja. Então, em tese, em suma, é só uma pequena introdução que a gente traz para você, professor que nos assiste. E falando do primeiro ponto, uma bênção que deve ser buscada,
nós vamos entender, e você, claro, é excelente que você esteja passando isso aos seus alunos, que à medida que uma pessoa se rende a Cristo, o aceita como salvador da sua alma, a gente observa que existem procedimentos, obras divinas que é feita na vida do indivíduo. Primeiro, a gente entende que esta pessoa, ele vai ser de imediato regenerado, justificado, santificado. Claro que não dá tempo da gente dispor acerca deste assunto tão belo, mas a gente observa alguns fatores quanto à santidade. Existe a santidade que é posicional, que é a santificação que é instantânea, é na hora. Mas também existe uma santidade que é gradativa, ela é paulatinamente adquirida na busca a Deus, na oração, na leitura da palavra. Então, isso são o caminho que se é trilhado a partir do momento que alguém se rende a Jesus. Mas vamos entender que existem também vários tipos de bênçãos que se é adquirido ao longo da caminhada, ao longo da jornada cristã. Dentro delas, a gente pode estar falando acerca da própria santificação, não a posicional, mas aquela que é gradativa, que é no dia a dia, que é constante. Então, à medida que o crente vai se aproximando, que o crente vai buscando Deus em oração, na leitura da palavra, então ele vai se santificando. E isso é um processo, que esse processo vai até a volta de Cristo ou até o dia que Jesus ele chama o seu servo. Existem também algo muito interessante que se vê com o passar do tempo, que trata-se do fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é algo que se é adquirido do dia para a noite. Requer tempo, requer experiências, requer momentos que o crente vai passar dentro de escolhas de uma vida cristã que o crente vai adotar, que o crente vai buscar diante de Deus. Então ele vai adquirir esse fruto do Espírito. E o que a gente pode estar buscando assim de principal dentro da nossa lição é o batismo no Espírito Santo. É claro que existem casos, eu sei, você professor também deve saber, que existem casos que são atípicos. Existem pessoas que aceitam Jesus e na mesma hora recebem o batismo com o Espírito Santo imediatamente. Existem pessoas que um mês que têm aceitado a Jesus, ou até mesmo um ano, período de tempo curto, e recebem o batismo no Espírito Santo. Entretanto, existem pessoas que demoram muitos anos para assim o recebê-lo. E se enquadra perfeitamente dessa bênção que nós estamos falando. Essa bênção requer tempo, essa bênção requer uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de busca ao Espírito Santo de Deus. E com esse tempo, é claro, e nós sabemos que o batismo é através de Cristo, é Jesus quem batiza, o próprio João Batista disse que é ele quem batiza com fogo, nós sabemos que é necessário esse tempo, uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida dentro dos parâmetros bíblicos e, lógico, na permissão de Jesus Cristo, na vontade de Jesus, ele então nos concede o batismo com o Espírito Santo. A gente aponta também, fala que o segundo ponto, estaremos estudando sobre a maior necessidade do cristianismo nos dias atuais. Que necessidade seria essa? Dentro da nossa lição, que estamos estudando nesta semana, essa maior necessidade seria esse batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, essa virtude que Jesus falou em Atos 1:8, que vem do alto. Até porque vivemos momentos difíceis, momentos que o mundo vai de mal a pior e em nenhum outro tempo, em nenhum outro momento se fez tão necessário esse poder, essa virtude sobre a igreja. Então, existe essa necessidade, a igreja tem que estar preparada. Os adolescentes têm que estarem preparados para poder combater, confrontar as hostes do maligno, as potestades, pois sabemos que a guerra que enfrentamos não é uma guerra carnal, não é uma guerra contra o nosso irmão, nosso companheiro, não. É uma guerra espiritual, é uma batalha celestial. E essa batalha nós só conseguimos vencer
através das armas espirituais, é revestidos de poder, é cheio do Espírito Santo. É com o batismo que vem do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo. Então, é interessante a gente estar tratando que, às vezes, existem pessoas que podem acreditar que vai haver uma melhora, que acreditam em alguns cenários políticos e dizem, não, vai melhorar. Mas, infelizmente, biblicamente, a gente entende e vê que as coisas só tendem a piorar. E cada tempo que passa, as doutrinas de demônio, elas vêm crescendo assustadoramente. E a maneira e a forma que podemos vencer é sendo cheios do Espírito Santo. É tendo a atuação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Daí se dá a necessidade da busca do Espírito Santo, a busca do batismo sobre a igreja e principalmente, lógico, estamos trabalhando sobre juvenis, sobre os adolescentes. Então, a gente encaminha para o terceiro ponto, já nós estaremos encerrando esta aula, mas o terceiro ponto estaremos falando, por que tantos não são batizados? Em primeiro lugar, muitas pessoas não são batizadas porque não conhecem sobre a doutrina do batismo no Espírito Santo. Infelizmente, muitas outras não têm o interesse de buscar aprender, de buscar se aprofundar neste ensino. E daí o motivo delas não receberem essa promessa, de não receberem esse batismo. A gente também não pode deixar de falar que muitos não recebem o batismo por simplesmente negligência. Trabalhe isso em classe com o seu aluno. Seja enfático com ele, mostre a verdade das coisas. Porque muitas das vezes a gente dá tanta prioridade a tantas outras coisas e se esquece das coisas do reino, das coisas espirituais. E é necessário uma atenção especial quanto à vida espiritual dos adolescentes. Pergunta a ele, faça esse questionamento, confronte. Pergunta a ele quanto tempo eles passam nas redes sociais. Quanto tempo eles utilizam o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, dentre outras que eles têm bastante habilidade. Quanto tempo eles passam jogando videogame? Então, trabalhe isso com ele, mostre a eles que existe uma necessidade. Por mais que eles a usem, por mais que eles tenham tempo de fazer outras coisas, mas que eles também aprendam a dividir o tempo. Que eles tenham essa atenção que é principal em nossa vida, é a nossa vida religiosa, é a nossa vida espiritual, é o nosso convívio com Deus. Pergunte a eles se eles têm orado, pedido esse batismo, crendo no batismo no Espírito Santo. Que você, professor, seja um canal de Deus para promover essa necessidade no seu aluno, para que traga a responsabilidade a ele, que ele entenda o quão urgente e necessário é a busca do Espírito Santo, é a preparação espiritual para que ele esteja pronto a enfrentar o que está por vir, os últimos tempos. Amém? Então, essa é a aula desta semana. Aproveite essa aula para confrontá-los, lance diante deles, no meio deles, que muitas vezes eles têm tido outras prioridades que não são o reino, não são a vida espiritual, não é a busca do Espírito Santo. E que assim possa trazer sobre ele um peso de responsabilidade, uma necessidade de buscar mais a Deus. Com certeza isso trará efeitos que vão gerar vida, que vão gerar espiritualidade no adolescente da tua classe. Então esta é a nossa aula. Que o Senhor, em Cristo Jesus, te use poderosamente, que você seja um canal de bênção para a vida dos adolescentes, para a tua classe. Amém? Então, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões.
Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.